Você já percebeu como existem dias em que tudo parece pesar sobre os ombros? É como se as batalhas invisíveis sugassem nossa energia, roubassem nossa determinação e tentassem nos convencer de que não somos capazes. Mas a verdade é que há um chamado, uma voz que ecoa dentro de nós, pronta para revelar poder, direção e esperança. Não é coincidência você estar aqui agora. Essa mensagem é para você. Imagine que Deus está diante de você, olhando firme nos seus olhos, como um pai que prepara o filho para a vitória. Ele sabe das lutas que você enfrenta, das dúvidas que rondam seus pensamentos e das quedas que às vezes parecem te afastar do caminho. Mas hoje Ele envia uma profecia para te lembrar. Nada está perdido, porque ainda há tempo de se levantar e recomeçar. Muita gente adia a vida, acreditando que amanhã será mais fácil. Só que amanhã não está garantido. O que você tem é hoje. E hoje, o Espírito Santo quer renovar a sua energia, reacender o seu foco e te mostrar que a preparação para a mudança começa agora. Basta abrir o coração e permitir que Ele fale direto com a sua alma. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um propósito maior em cada queda, em cada cicatriz, em cada desafio que tentou te parar. O poder que você precisa não está fora, mas dentro de você, aguardando o momento certo para despertar. E esse momento é agora. Então, fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode transformar a forma como enxerga os obstáculos da sua vida. O que parece impossível vai se tornar possível quando você entender a chave que está sendo entregue hoje. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Não guarde só para você. Seja também um canal de bênção para outras pessoas. E eu quero te lançar um desafio. Escreva nos comentários Amém como um compromisso de fé, declarando que você recebe essa palavra no seu coração. Vamos juntos espalhar essa corrente de luz. Você já percebeu como a vida adora nos surpreender? Às vezes, tudo parece estar sob controle, mas de repente surge algo que bagunça os planos. É aí que entra a preparação. Quando você se organiza internamente, cria um escudo contra o inesperado. Essa preparação não é só prática, mas também emocional e espiritual. É como carregar uma reserva de energia que ninguém consegue roubar. O poder de quem está pronto não é viver sem desafios, mas encará-los sem perder o equilíbrio. Sabe aquele momento em que o corpo parece cansado, mas uma voz dentro de você grita, continua? Essa é a energia que não vem só da carne, mas da alma. É a força interior que nos empurra quando o mundo parece nos puxar para trás. Essa energia não se compra, se constrói. E o curioso é que, quanto mais você a cultiva, mais percebe que ela é fruto da preparação constante. Quem entende isso, descobre um poder capaz de resistir às maiores tempestades. Você já reparou no olhar de alguém que está realmente decidido? Não é só um detalhe no rosto, é quase uma assinatura da alma. O olhar de determinação carrega um brilho diferente, uma energia que transmite foco e força silenciosa. Quando alguém tem essa postura, nem precisa falar muito. A preparação e a disciplina estão estampadas nos olhos. É como se fosse uma profecia visual, anunciando que nada vai desviar aquela pessoa do caminho. A vida é cheia de batalhas que nem sempre se veem a olho nu. Muitas vezes, o verdadeiro campo de guerra está dentro de nós. Pensamentos que brigam, sentimentos que pesam, escolhas que parecem nos puxar em direções opostas. É nesse conflito entre luz e escuridão que descobrimos quem realmente somos. A preparação é fundamental aqui, porque sem ela a energia se dispersa e a determinação vacila. O poder está em reconhecer a batalha e decidir não fugir dela. Quantas vezes você já disse a si mesmo, amanhã eu começo? Esse amanhã é uma armadilha que nos paralisa. A vida acontece no hoje, e cada escolha imediata tem um poder gigantesco.
Quando adiamos, entregamos nossa energia para a incerteza, mas quando agimos, fortalecemos nossa determinação. A preparação que você fez até aqui não serve para o futuro distante, mas para ser usada agora. É quase uma profecia. Quem age hoje, colhe amanhã. Os obstáculos são como pedras no caminho. Você pode tropeçar e cair, ou pode usá-las para construir degraus. A diferença está em como encara cada desafio. Muitos se veem paralisados, mas quem entende o poder da preparação sabe que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. A energia que você coloca na forma de pensar muda tudo. A determinação nesse cenário é a chave para transformar dor em aprendizado. Essa é a verdadeira profecia da superação. A vida exige mais do que apenas boa vontade. Ela pede fé, coragem e preparação trabalhando juntas. Imagine uma cadeira de 3 pernas. Se faltar uma, ela não se sustenta. Assim também somos nós. A fé nos conecta ao divino, a coragem nos impulsiona a agir e a preparação nos dá o suporte para não desmoronar no meio do caminho. Quando esses 3 pilares se encontram, o poder se manifesta de forma natural, renovando nossa energia e determinação. Quando pensamos em um guia ou líder inspirador, não estamos falando de alguém perfeito, mas de alguém que aprendeu a transformar quedas em lições. Essa figura carrega dentro de si o poder de iluminar caminhos simplesmente por viver o que ensina. Sua preparação é visível nos detalhes, no modo como age diante das dificuldades e na energia que transmite ao falar. Ele não precisa levantar a voz para ser ouvido. Sua determinação fala por si, como uma profecia viva diante dos olhos de quem acompanha. Você já parou para pensar em quantas batalhas já venceu até chegar aqui? Quantas vezes acreditou que não conseguiria, mas encontrou dentro de si uma energia que nem sabia que existia? Esses momentos não foram por acaso. Eles foram sinais claros de que você carrega um poder imenso, capaz de transformar até os dias mais escuros em aprendizado e vitória. Agora, a grande questão é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar adiando seus sonhos ou vai usar a preparação e a determinação que já estão dentro de você para agir hoje? A vida é feita de escolhas e cada decisão molda a profecia que se cumpre no seu futuro. Pense nisso. Quais obstáculos você pode transformar em degraus a partir de agora? Quais hábitos precisa cultivar para manter sua energia firme? E mais importante, qual legado de fé e coragem você quer deixar para quem está ao seu redor? A resposta está em suas mãos. Deus já te deu ferramentas incríveis: a fé que fortalece, a coragem que impulsiona e a disciplina que sustenta. Cabe a você ativar esse poder e começar a viver como alguém que não apenas sobrevive, mas inspira. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Juntos, vamos formar uma corrente de transformação. Um líder de verdade não é aquele que aponta o dedo, mas o que estende a mão. Ele entende que guiar não é controlar, e sim inspirar. Essa figura se torna um reflexo da luz em meio à escuridão, mostrando que é possível vencer os próprios medos e ainda ajudar outros a vencerem os deles. O segredo está na coragem de ser vulnerável, mostrando que a preparação não elimina as falhas, mas fortalece a energia para seguir em frente. Muitas vezes, esse guia surge de onde menos esperamos. Pode ser um professor que nos marcou na infância, um amigo que sempre fala as palavras certas, ou até mesmo alguém que mal conhecemos, mas cuja determinação nos impactou profundamente. Essas pessoas carregam consigo a profecia silenciosa de que cada vida tem um propósito maior. Elas provam que o poder de liderar está mais na autenticidade do que na autoridade. A força de um líder inspirador está na capacidade de transformar o olhar dos outros. Ele faz com que pessoas comuns enxerguem em si mesmas um potencial extraordinário.
Sua preparação cria um ambiente em que cada um sente que pode crescer, e sua energia contagia, espalhando coragem onde antes havia medo. Esse tipo de liderança é como fogo, que aquece sem queimar, que motiva sem pressionar, que desperta sem impor. Um guia verdadeiro não tira os obstáculos do caminho dos outros, mas ensina como superá-los. Ele sabe que a determinação só nasce no enfrentamento das lutas pessoais. Por isso, ao invés de dar todas as respostas, ele aponta direções e encoraja cada passo. Essa postura fortalece mais do que qualquer discurso pronto. Afinal, a profecia de todo bom líder é simples: preparar os outros para que se tornem líderes também. Vale lembrar que ser um guia não exige fama ou status. Às vezes, o maior líder está dentro da própria casa, na figura de um pai, mãe ou avô, que transmite sabedoria pela vida que leva. Essa influência silenciosa é mais poderosa do que muitas palestras. Ela mostra que o verdadeiro poder não está em impressionar, mas em inspirar. E essa inspiração nasce de 3 coisas: preparação constante, energia que não se apaga e determinação que nunca desiste. No fim, a figura do guia ou líder inspirador é um espelho daquilo que podemos ser. Todos nós carregamos a capacidade de ser luz para alguém, mesmo sem perceber. Quando vivemos com fé, coragem e preparação, nos tornamos exemplos vivos. E essa é a maior profecia: a de que nossa própria história pode ser um manual de inspiração para os outros. E aqui concluímos nossa jornada pelos tópicos, mas não sem antes trazer a conclusão que amarra tudo com um convite à ação. Fé sem preparação vira esperança vazia. Coragem sem fé pode se transformar em imprudência. Preparação sem coragem se torna estagnação. É no equilíbrio que está o segredo. Pense em Davi enfrentando Golias. Ele tinha fé em Deus, coragem para se colocar diante do gigante e preparação com a funda, arma que já dominava. O resultado? Uma vitória que parecia impossível. Essa história é uma verdadeira profecia sobre o valor de unir esses 3 elementos. Na prática, como isso funciona? Fé é confiar mesmo quando não vê. Coragem é dar o passo mesmo com medo. Preparação é treinar diariamente, como quem afia a espada antes da batalha. Quando você junta esses 3 fatores, o impossível começa a se mover. É como plantar uma semente. A fé acredita no fruto, a coragem cava a terra e a preparação rega todos os dias. O poder dessa combinação é imbatível. Um exemplo moderno: alguém que sonha em passar em um concurso público. Sem fé, logo desanima diante das dificuldades. Sem coragem, nunca se inscreve. Sem preparação, não consegue resultados. Mas quando as 3 forças se unem, a energia se transforma em disciplina diária e a determinação faz o impossível parecer alcançável. É exatamente nesse ponto que a fé alimenta a mente, a coragem fortalece o coração e a preparação molda o futuro. Vale lembrar que fé não é ausência de medo, mas decisão de confiar apesar dele. Coragem não é viver sem falhas, mas levantar após cada queda. E preparação não é perfeição, mas esforço constante. Cada um desses pontos é como uma engrenagem, e juntas elas mantêm a máquina da vida funcionando. Quando você entende isso, descobre um poder interior que parece até uma profecia pessoal. Você pode ir além do que imagina. Cultivar essa tríade exige disciplina. Leia a Bíblia ou livros de sabedoria que fortaleçam a fé. Exercite pequenos atos de coragem diariamente, como falar em público ou tomar decisões que vinha adiando. E claro, se prepare. Organize seus estudos, cuide do corpo, alimente a mente com bons conteúdos. Essa combinação gera energia vital, que não só sustenta você, mas inspira quem está ao seu redor. No fim, fé, coragem e preparação não são apenas palavras bonitas. São atitudes que mudam destinos. Elas se entrelaçam como fios de uma mesma corda, impossível de ser rompida.
Quando você se apoia nessas três forças, sua determinação cresce e sua vida começa a brilhar com intensidade. E é nesse brilho que nasce o papel do verdadeiro líder, alguém que não só vive essas virtudes, mas também as transmite. Esse é o próximo ponto da nossa jornada. Não importa o tamanho do problema, importa a força com que você decide enfrentá-lo. Já ouviu a frase, o mar calmo nunca fez bom um marinheiro? Pois é, são as tempestades que revelam nossa verdadeira capacidade. Quando a vida apertar, lembre-se, você não está sozinho. Deus sempre dá a medida certa de força para cada batalha. Sua energia pode parecer pequena, mas multiplicada pela fé, torna-se poder imenso. Um exemplo prático. Pense em alguém que perdeu o emprego de forma inesperada. No primeiro momento, a escuridão parece dominar, mas se essa pessoa mantiver a determinação, pode transformar o obstáculo em oportunidade. Talvez seja a chance de abrir um negócio próprio, estudar uma nova área ou até mudar de cidade. A preparação emocional aqui faz toda a diferença. O que parecia um fim pode se revelar o início de uma profecia de vitória. Obstáculos também servem para nos ensinar paciência e foco. Eles funcionam como testes. Será que você realmente quer aquilo pelo qual está lutando? Quem desiste fácil revela que a energia inicial era apenas entusiasmo passageiro. Já quem insiste prova que tem determinação verdadeira. E é exatamente esse tipo de pessoa que alcança grandes conquistas. Lembre-se, não é a ausência de problemas que define o vencedor, mas a forma como ele reage a eles. Para superar obstáculos, cultive a disciplina diária. Leia livros que fortaleçam sua mente, como A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson, que ensina a encarar os problemas com outra perspectiva. Ore ou medite, para manter a energia equilibrada. E nunca subestime o poder de compartilhar suas lutas com pessoas de confiança. A preparação inclui criar uma rede de apoio. Quando as coisas ficarem pesadas, você terá quem segure sua mão e te lembre da sua força. O segredo está em não se deixar vencer pelo desânimo. Cada vez que você levanta após uma queda, está reforçando sua própria determinação. E essa repetição cria uma fortaleza dentro de você. Obstáculos deixam de ser inimigos e se tornam mestres. E o mais curioso, quanto mais você supera, mais energia ganha para continuar. É como uma profecia que se cumpre passo a passo. Cada vitória pequena prepara o caminho para conquistas maiores. No fundo, obstáculos não são sinais de que você deve parar, mas convites para se tornar mais forte. Eles revelam o poder escondido em você, despertam sua coragem e provam sua fé. E quando você decide não desistir, a vida começa a se alinhar de maneiras surpreendentes. Esse é o verdadeiro milagre da superação. E é nesse ponto que percebemos, fé, coragem e preparação estão sempre entrelaçadas, formando a base de toda vitória. O interessante é que não precisamos esperar condições perfeitas para começar. A verdade é que elas nunca existirão. Quem tem foco entende que agir hoje é sempre melhor do que planejar demais e não sair do lugar. Pense em quem sonha em escrever um livro. Se esperar o momento certo, talvez nunca escreva nem a primeira página. Mas se decidir hoje, com disciplina, dedicar 20 minutos diários, em poucos meses já terá um rascunho poderoso. Agir de imediato é como acender uma chama. No começo, a energia pode parecer pequena, mas é suficiente para aquecer o coração e iniciar o processo. Essa chama vai crescendo à medida que a determinação se fortalece. É nesse movimento que a preparação encontra sentido. Ela se transforma em ação concreta. O poder não está em pensar, mas em fazer. Cada passo dado hoje é uma profecia cumprida no amanhã. É comum ouvir pessoas dizerem, eu não tenho tempo, mas, na maioria das vezes, o problema não é falta de tempo, e sim de prioridade. A escolha imediata nos obriga a decidir o que realmente importa. Quer mudar de vida? Então comece por uma ação pequena agora.
Organize sua mesa, faça uma oração, anote uma meta. Esses gestos simples liberam energia e mostram ao cérebro que você está no comando. A disciplina nasce no instante em que você decide agir. Um exemplo prático. Imagine alguém que quer melhorar a saúde. Se decidir hoje beber mais água, caminhar por 15 minutos e evitar refrigerante, já estará no caminho certo. Não precisa esperar segunda-feira ou o próximo mês. O poder está em começar agora, com o que tem, onde está. Essa preparação diária cria uma energia acumulada que, em semanas, se transforma em resultados visíveis. A determinação cresce e a pessoa percebe. Era só dar o primeiro passo. O mais incrível é que agir hoje cria um ciclo positivo. Cada pequena vitória gera confiança para a próxima. Essa energia vai se multiplicando, até que a disciplina se torna parte natural da sua vida. O adiamento, por outro lado, gera frustração e sentimento de incapacidade. A escolha imediata é um divisor de águas. É como uma profecia pessoal. A decisão que você toma agora molda o futuro que ainda não existe. No fim das contas, agir hoje é uma forma de honrar sua própria vida. É declarar que você não vai desperdiçar energia em desculpas, mas investir em resultados. Essa postura fortalece sua determinação e mostra que o poder está nas mãos de quem se move, não de quem apenas espera. E quando você assume esse ritmo, os obstáculos deixam de ser muros e passam a ser degraus, o que nos leva naturalmente ao próximo ponto: como manter a motivação para superar cada obstáculo que surgir. A escuridão, nesse sentido, não é apenas ausência de luz, mas também a soma de medos, culpas e inseguranças. Já percebeu como esses sentimentos drenam sua energia? Eles te fazem duvidar da própria capacidade. Por outro lado, a luz simboliza clareza, coragem e fé. É como uma profecia que sussurra: ainda há caminho, ainda há esperança. Quando você se agarra a essa promessa, mesmo no meio da escuridão, a determinação cresce e a luta se torna menos assustadora. Um exemplo simples: pense em alguém que enfrenta uma dívida enorme. A escuridão é o desespero, o peso da conta, a vergonha. Mas a luz aparece quando essa pessoa decide, com foco e disciplina, organizar os gastos, buscar orientação e dar pequenos passos. Essa preparação é uma arma invisível que transforma caos em ordem. A energia que antes era drenada pela preocupação, agora se transforma em poder de reação. A vitória começa sempre dentro, antes de aparecer fora. O mais interessante é que luz e escuridão não são inimigos externos. Eles coexistem dentro de nós. Há dias em que você acorda cheio de energia, pronto para conquistar o mundo, e outros em que tudo parece pesado. A chave está em entender que até a escuridão tem um papel. Ela testa nossa determinação. Se não fosse por ela, nunca perceberíamos o poder da luz. Essa dualidade nos prepara para sermos mais fortes e resilientes diante dos desafios reais. É importante também escolher as armas certas nessa batalha. A oração, por exemplo, é uma espada de luz. A disciplina é um escudo que protege dos ataques da dúvida. A fé é a energia que recarrega quando as forças parecem acabar. Cada uma dessas práticas é fruto de preparação. E quando você combina todas, cria um arsenal que transforma a luta em aprendizado. A profecia é clara: quanto maior a escuridão, maior a oportunidade de deixar a luz brilhar. Curiosamente, muitos heróis das histórias que amamos só se tornam verdadeiros líderes após enfrentarem a própria sombra. Pense em Frodo em O Senhor dos Anéis, ou em Harry Potter diante de Voldemort. Essas narrativas nos mostram que a escuridão é inevitável, mas não invencível. Na vida real, os vilões podem ser a procrastinação, a falta de disciplina ou o medo de falhar. Mas quando decidimos resistir, a energia muda e o poder interior se manifesta. No fundo,
A luta entre luz e escuridão é um espelho da nossa jornada espiritual e emocional. Todos nós carregamos momentos de sombra, mas também temos a chama que pode iluminar qualquer ambiente. O segredo é nunca esquecer que a determinação é a chave para manter essa chama viva. E quando aceitamos esse desafio, entendemos que cada escolha imediata tem peso. E é exatamente sobre esse poder da decisão no presente que precisamos falar a seguir. Esse olhar nasce quando a pessoa aprende a canalizar seu poder interior. É diferente de raiva ou ansiedade. Trata-se de uma calma intensa, uma confiança que vem de dentro. Pense em atletas de alta performance. Antes da competição, eles fixam o olhar como quem já sabe o resultado. Essa é a determinação em estado puro. E o segredo? Preparação. Porque só quem se prepara consegue encarar o futuro sem medo, com a certeza de que está pronto para qualquer batalha. Na prática, como desenvolver esse olhar? Começa com disciplina nos pequenos atos. Acordar cedo, cumprir o que prometeu a si mesmo, resistir à tentação de adiar tarefas simples. Esses gestos treinam a mente a permanecer firme. É como se, a cada atitude concluída, você polisse seu próprio olhar, tornando-o mais firme, mais seguro. Esse processo alimenta a energia interna, criando uma espécie de poder silencioso que os outros sentem, mesmo sem entender. O olhar de determinação também revela algo poderoso, a capacidade de manter o foco mesmo no caos. Você já esteve em uma situação turbulenta em que todos ao redor estavam perdidos e apenas uma pessoa se manteve serena? Normalmente, é essa pessoa que guia os demais. É aí que vemos como disciplina e foco são contagiosos. A energia se espalha e cria ordem em meio ao tumulto. É a profecia da liderança em ação. Quem tem clareza no olhar inspira confiança. Um bom exercício para fortalecer esse foco é praticar a visualização. Feche os olhos e imagine seu objetivo alcançado, como se já fosse realidade. Faça isso diariamente, porque o cérebro não distingue imaginação de experiência real. Essa preparação mental cria determinação, que logo se reflete no olhar. Você já viu alguém contar um sonho com tanta certeza que parecia inevitável acontecer? É isso. A energia da visão molda a expressão, e a disciplina faz com que ela se torne verdade. Há também um aspecto espiritual nesse olhar. Ele mostra fé. É como se os olhos declarassem: eu sei que a vitória virá, mesmo que agora o cenário seja escuro. É um olhar que carrega coragem e esperança, que não se apaga diante das dificuldades. Esse é o poder da determinação. Quando corpo, mente e espírito se alinham, criando um foco que nada consegue quebrar. A profecia se cumpre quando você acredita antes de ver e age como se já tivesse conquistado. No fim das contas, o olhar de determinação é mais que uma metáfora. É um lembrete de que foco e disciplina transformam intenções em realidade. Quem carrega esse olhar não se deixa distrair por atalhos fáceis, porque já decidiu o destino. E isso é fascinante, porque nos conecta ao próximo ponto. A luta entre luz e escuridão, onde esse olhar firme se torna a arma mais poderosa contra os desafios invisíveis da vida. A resistência não está apenas na musculatura, mas na mente que se recusa a desistir. Quantas vezes você já viu alguém simples, sem grandes recursos, vencer obstáculos gigantescos apenas pela determinação? Isso é prova viva de que energia interior vale mais do que qualquer recurso externo. Essa força é como uma profecia silenciosa. Quem insiste com fé e coragem, inevitavelmente alcança algo grandioso. O segredo é aprender a alimentar esse combustível todos os dias. Um bom jeito de cultivar essa energia é cuidar do corpo e da mente juntos. Exercícios físicos liberam endorfina e renovam a disposição. Mas uma leitura inspiradora ou uma oração sincera são igualmente poderosos. Imagine combinar os dois.
Caminhar ouvindo um bom audiobook, como O Milagre da Manhã de Hal Elrod, que fala sobre disciplina e preparação. Assim, cada passo vira uma injeção de energia e foco. Essa rotina cria resiliência sem que você perceba. Há quem confunda resistência com teimosia, mas são coisas bem diferentes. Resistir é ter sabedoria para permanecer firme sem se quebrar. Já a teimosia é insistir em algo que não faz sentido. E é aqui que entra a energia verdadeira. Ela não cansa você, ela renova. Quando a preparação encontra a determinação, nasce um poder quase inquebrável. É como uma profecia sendo cumprida dentro de você. Nada pode parar quem carrega a luz por dentro. O mais interessante é que essa força não se revela de uma vez. Ela aparece nos pequenos gestos, quando você levanta da cama mesmo sem vontade, quando escolhe estudar em vez de procrastinar, quando perdoa em vez de guardar rancor. Cada atitude dessas é um tijolo na construção da sua resistência. É nessa hora que percebemos que energia não é só entusiasmo passageiro, mas uma chama que se mantém acesa mesmo quando o vento sopra forte. Para manter essa chama acesa, experimente criar rituais pessoais. Pode ser algo simples, como tomar um café em silêncio antes do dia começar, escrever 3 metas em um caderno ou agradecer por algo antes de dormir. Esses pequenos atos são como treino para a alma. Eles fortalecem a energia interior e dão a você a sensação de que está em preparação constante. E a verdade é que quando a vida testar sua resistência, serão esses hábitos que te sustentarão. No fundo, essa energia é uma dádiva que precisa ser reconhecida. É o sopro divino que transforma fraqueza em poder, medo em coragem, cansaço em determinação. É a certeza de que, mesmo quando o corpo grita pare, o espírito responde vai mais um pouco. Essa é a verdadeira resistência, que não depende das circunstâncias, mas da convicção. E esse olhar de convicção nos leva ao próximo passo. A determinação refletida no olhar, metáfora viva de foco e disciplina. Um exemplo simples. Quem estuda para uma prova não teme a surpresa de uma questão difícil, porque já construiu base suficiente para enfrentar o inesperado. Da mesma forma, na vida, precisamos cultivar hábitos que nos fortaleçam diariamente. A leitura de bons livros, como O Poder da Ação de Paulo Vieira, é uma ferramenta de preparação. Ela alimenta nossa mente com novas estratégias, como se fosse um treinamento constante. Assim, a determinação cresce e a gente fica menos vulnerável aos sustos da jornada. A preparação também está ligada à disciplina nos detalhes. Quando você guarda um pouco de energia extra, organiza seu tempo e cuida da sua saúde, não é só seu corpo que agradece, mas sua alma também. É nessa disciplina que mora a verdadeira profecia do sucesso, estar sempre um passo à frente. Pense em um atleta que treina mesmo nos dias em que não tem competição. Essa constância se transforma em poder quando a oportunidade aparece. Muita gente confunde preparação com ansiedade. Não se trata de viver esperando o pior, mas de construir confiança para qualquer cenário. Quando você sabe que fez a sua parte, fica mais leve para lidar com imprevistos. E aqui entra a determinação, a certeza de que, mesmo diante de obstáculos, você não será derrubado. Essa postura cria uma energia contagiante que inspira quem está ao seu redor, como se fosse um farol iluminando em meio à tempestade. Eu gosto de lembrar que até o inesperado pode ser um presente disfarçado. Às vezes, uma porta que se fecha é justamente a preparação para outra maior se abrir. Mas, se você não estiver pronto, pode perder a chance. Já aconteceu de surgir uma oportunidade na sua vida e você sentir que não estava preparado para agarrá-la? Isso prova que preparação é poder, porque ela transforma imprevistos em degraus. E quando você enxerga isso, percebe que nada é por acaso. Para se preparar melhor, experimente pequenas práticas diárias. Tenha sempre um caderno de anotações. Registre suas ideias. Planeje sua semana e mantenha um ritual de oração ou meditação.
Esses detalhes criam uma atmosfera de determinação e clareza. Com o tempo, essa preparação se torna natural, quase automática. E quando algo inesperado bater à sua porta, você não se assusta, apenas respira fundo e age. Essa é a verdadeira profecia de quem decide estar pronto. No fundo, estar preparado é um ato de fé. É como acreditar que, mesmo sem saber o que vem pela frente, você confia no seu poder interior e na força de Deus guiando seus passos. Essa fé não é passiva, mas cheia de energia e ação. É o equilíbrio entre confiar e se preparar, entre esperar e agir. E é nesse ponto que a determinação deixa de ser só uma palavra bonita e passa a ser um estilo de vida. E adivinha? Isso nos leva naturalmente a outro aspecto essencial, a energia como símbolo de resistência.